Voltamos com o programa Vida e Saúde na TV. A odontologia se mostra a cada dia uma ciência repleta de pesquisas e, consequentemente, surgem conceitos, técnicas e materiais de última geração. Enquanto anos atrás novidades demoravam a chegar, hoje conceitos novos surgem frequentemente. Sem falar nos implantes, que se tornaram a forma mais eficaz e funcional de recuperar os dentes perdidos. Com o objetivo de orientar e esclarecer as dúvidas da população, contamos com a participação do cirurgião dentista Dr. Arnaldo Jamarichelli. O assunto agora é reabilitação oral. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar entendendo o que é reabilitação oral. Bom, reabilitar o paciente é você devolver saúde para esse paciente, de maneira que ele tenha as funções mastigatórias, fonéticas, estéticas melhor, tá? A gente devolve uma saúde para esse paciente para ele poder ter uma vida social melhor, uma alimentação melhor. Com as funções de reabilitação, com todos os dentes na boca, ele passa a mastigar melhor. Então ele pode evitar até uma gastrite por poder mastigar com uma efetividade melhor. Então, reabilitar o paciente é devolver saúde para ele. Quando o implante é corretamente indicado, doutor, e por que a técnica da carga imediata é tão comentada hoje em dia? Bom, são duas perguntas. O implante hoje, ele é bastante indicado, né, para pacientes desdentados ou totais ou parcial. Paciente que perdeu um dente, a gente indica o implante. Paciente que tenha osso suficiente para isso. Mesmo o paciente que não tem osso suficiente, a gente pode recorrer de recursos como o enxerto, que é uma cirurgia na qual a gente pode usar o osso do próprio paciente, que é o osso autógeno, ou recorrer de banco de ossos, na qual a cirurgia é menos traumática, porque a gente compra esse osso de um banco de osso. Então o paciente ele tem que estar em bom estado de saúde, né, para que a gente possa fazer o implante, não ter nenhum problema sistêmico que possa agravar a cirurgia, né, ter osso suficiente para que a gente possa inserir o implante no paciente. E a carga imediata, hoje ela é muito comentada, por quê? Porque hoje nós somos imediatistas. Né? A gente quer o tratamento para ontem. Né? Então a gente trabalha muito e não tem tempo de ficar indo no consultório várias consultas. Então, por isso, a carga imediata devolve ao paciente uma mastigação, um elemento que foi perdido no mesmo dia. Mas tem um porém, a carga imediata ela tem que ser muito bem indicada. Não é indicada para todos os pacientes. Para que a gente consiga uma carga imediata, a gente precisa ter uma estabilidade primária desse implante, a gente precisa ter osso suficiente e um osso bom. O paciente ele tem que ter tem que ser um paciente ou desdentado total, um idoso, por quê? Porque a força de mastigação dele é uma força mais fraca, né? Ou um paciente jovem, de repente, que ele perdeu um elemento por fratura, ele sofreu um acidente, ele perde um elemento, então a gente põe uma carga imediata para ele voltar ao seu convívio social de uma maneira mais rápida. Só que a gente tem que falar para esse paciente que essa carga imediata, ela corre riscos, né? A gente tem aí em torno de 80% de chance desse implante dar certo e 20% de não dar. Então, a gente tem que conscientizar o paciente que ele vai ser o responsável por essa carga imediata dar certo ou não. Tá certo? Para que a gente consiga colocar a carga imediata, a gente tem que ter essas estabilidades que eu te falei. Primária, ter osso suficiente. Fora isso, o paciente tem que escovar e higienizar muito bem esse implante. A gente tem que tirar essa prótese de mastigação. Para quê? Para que não force essa osseointegração. Esses cuidados que o paciente deve ter com a higienização da prótese colocada sobre o implante, são os mesmos cuidados que nós temos com os dentes naturais? São os mesmos cuidados, são mais ainda, né? O paciente que tem implante na boca, ele tem essa prótese, ele tem que higienizar muito bem. Ele tem que continuar higienizando os seus dentes, né, de maneira como ele vem higienizando, mas higienizar ainda mais o seu implante. Por quê? Porque o dente, ele não está inserido diretamente no osso, tá certo? Então o dente, a gente possui células de defesa que protegem a saúde gengival desse elemento, do dente. O implante, não. O implante, ele é um elemento de titânio que está inserido diretamente no osso. Ele não tem essas células de defesa.
Então, um paciente que tem um problema gengival, que a gente chama de problema periodontal, no implante a gente chama de problema, uma periimplantite. O paciente vai perder esse implante muito mais rápido do que ele perderia o dente. Então, ele tem que cuidar muito dessa prótese sobre implante. A responsabilidade da vida dessa prótese é do paciente. O paciente tem que ser muito bem conscientizado que ele tem que escovar muito bem e pelo menos visitar o profissional que fez esse elemento pelo menos uma vez por ano, para que a gente possa fazer uma limpeza mais efetiva, né, com materiais exatos para isso. E qual a importância do planejamento para o sucesso dos tratamentos? Bom, o planejamento é o que vai determinar o sucesso do tratamento. No planejamento, a gente tem que avaliar a saúde do paciente como um todo, tá? A gente olha tudo, desde problemas sistêmicos até os problemas bucais, que é o mais importante. Então, a gente avalia número de dentes perdidos, se o paciente tem uma saúde bucal boa. E aí, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico do paciente. Então, a gente faz um planejamento para saber a quantidade de implante que vai ser colocado, espaço interoclusal, que é entre mastigação, espaço entre os dentes desse paciente, para a gente determinar o sucesso do tratamento. É no planejamento que a gente determina o tipo de prótese, o tipo de implante, a quantidade de implante que vai ser colocado nesse paciente. É por isso que tem que ser feito um planejamento criterioso. Por isso que o paciente tem que procurar um profissional qualificado, atualizado na parte de reabilitação, para olhar o paciente como um todo, para a gente devolver realmente a saúde para esse paciente. Quais as novas tendências na odontologia? Bom, a pergunta é ampla. Hoje a odontologia, né, a gente tem muitos materiais hoje na odontologia para alcançar a estética, né? Então, o paciente hoje busca a estética, todo mundo busca uma estética, né? E a saúde começa pela boca e o convívio social, você tem que ter uma estética, né, dental. Então, a odontologia, as fábricas, a tecnologia para devolver a estética do paciente é muito grande, né? Temos materiais resinosos hoje no mercado com uma adesividade muito grande que devolve uma anatomia, uma naturalidade para o dente. Temos materiais cerâmicos, né? Esses materiais cerâmicos que a gente chama de porcelana, a gente pode fazer uma faceta, um laminado de porcelana, né, para devolver a estética desse paciente, uma prótese fixa, uma prótese sobre implante, uma adesiva para esse paciente, tudo com material cerâmico, que é estético, a rigidez desse material é muito boa, o brilho, a aparência é muito semelhante à do dente, tudo com material cerâmico. A parte de estética também a gente tem os clareamentos hoje, que é muito procurado. A gente tem um clareamento a laser, que é feito no próprio consultório, o paciente vai em uma sessão, já sai com os dentes clareados. Então a gente pode também fazer clareamento com moldeira, o paciente faz o clareamento em casa sobre a orientação do profissional. Então é uma pergunta assim que tem muita coisa na odontologia que a gente devolve essa saúde para o paciente. Doutor, e as novidades na ortodontia? Bom, dentro da ortodontia hoje existem aparelhos autoligáveis. Esses aparelhos, eles dispensam o uso de elastique, né? Então, diminui muito o tempo de tratamento, tá? Mais fácil de higienizar. O paciente, ele retorna ao consultório em menos vezes. Então, ele vem ao consultório de 3 em 3 meses, por exemplo, tá? Com esse tipo de aparelho autoligável. Então, esse é um tipo de aparelho bom para aquele paciente que tem muitos negócios, ele viaja, ele não tem tempo para ficar indo no consultório a cada 15, 21 dias. Então, de repente, ele espaça essas visitas ao dentista com esse tipo de aparelho. Diminui muito as extrações dentárias com esse tipo de aparelho e melhora muito o tratamento, reduz muito o tempo de tratamento. Na ortodontia, na endodontia, hoje a gente tem instrumentos rotatórios, que é feito com um instrumento de motor. Então a gente consegue fazer um tratamento de canal de um paciente em uma única sessão. Então o paciente é anestesiado uma única vez. Então o trauma daquela sessão é bem menos. Então o paciente ele entra no consultório para fazer um tratamento de canal e a gente abre e fecha esse canal no mesmo dia. Então é possível isso, é uma técnica de sessão única. Qual a importância da integração das especialidades, do atendimento multidisciplinar? Bom, a odontologia está seguindo como a medicina. A medicina a gente tem as especialidades, né? A cardiologia, obstetrícia, e na
odontologia, a gente tem as especialidades também, endodontia, implantodontia, ortodontia. Com um atendimento multidisciplinar, a gente consegue ter uma precisão no diagnóstico do paciente, para que a gente possa fazer um planejamento eficiente para ter um sucesso no tratamento. Com esse atendimento, com uma equipe multidisciplinar, a gente adquire um sucesso do tratamento bem mais fácil. Ou seja, se tudo isso for seguido, um atendimento multidisciplinar, um planejamento bem realizado, o resultado com certeza vai ser satisfatório e o paciente vai ter de volta a função e a estética que ele procura. É isso, doutor? Completamente. Ai, que bom. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Mariana. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.